Boa noite, amigos. É uma alegria imensa estar aqui de novo conversando com vocês, dando sequência para a nossa roda de conversa. Hoje a gente conta com a participação do Sandro, do Emerson, da Bruna, que sempre na técnica faz com que essa roda de conversa permaneça online e lança para nós no Facebook e no YouTube nas quintas-feiras, às 8 horas da noite. Então, os irmãos podem dar o seu boa noite, Sandro. Boa noite, colegas. Bem-vinda, Lid. Bem-vindo, Emerson. Bruna tá sempre aí, né, Bruna? Então, é a mais pontual, é a Bruna, né? Mas, bom, enfim, é uma alegria muito grande poder estar aqui de novo, né? Dividindo com quem nos assiste esses esclarecimentos, né? Essas informações que podem ser tão importantes para nós, né? No conhecimento do nosso destino aqui nesse planeta, e, enfim, todas as nossas aflições, né, que nos conduzem nessa vida, né, que nós possamos ser úteis, né, lembrando que o trabalho é toda ação que for útil, né, então que isso possa, de fato, ser um trabalho mesmo, e que tenhamos um bom trabalho. Emerson. Boa noite, Lid. Boa noite, Sandro. Boa noite a todos os nossos amigos e colegas virtuais que nos acompanham nesse trabalho, que não é novidade para ninguém, que nos alegra muito e é uma oportunidade que nós temos de compartilhar a doutrina espírita, mas também de estudar mais, de revisar o nosso estudo do domingo e aprofundar o nosso conhecimento, certamente nos carregando de um conteúdo que nos auxilia muito para enfrentar as dificuldades que envolvem esta encarnação. Nós convidamos sempre para que aqueles que estão chegando pela primeira vez possam consultar as rodas de conversa anteriores. Nós viemos aqui numa sequência do Livro dos Espíritos, num estudo bastante interessante, não tão aprofundado nas quintas-feiras, mas tratando de vários assuntos que são do interesse de todos nós encarnados aqui neste planeta. Então, não deixem de buscar este conteúdo. E também convidamos aqueles que acompanham para que possam aprofundar ainda mais, então, esse estudo, consultando também o Livro dos Espíritos, né? Que é alguma questão que a gente pode não ter tratado aqui, ou a forma com que nós trouxemos pode não ser tão clara. Certamente o livro tem essa condição, que é a condição de ser bastante objetivo e atender muitas, talvez todas as questões que nos afligem, e também trazer outras questões que talvez a gente não tenha feito ainda, mas que vão servir para dar um start aí no nosso entendimento das questões espirituais. A gente está no capítulo 7, é um capítulo que tem como item principal o retorno à vida corporal. Semana passada já foi falado de temas que sempre trazem dúvidas, que a gente sempre tem alguma questão. Então, quem quiser pode acessar esse vídeo que foi na quinta passada. E hoje a gente começa na questão 361, que tem como subitem desse capítulo 7, faculdades morais e intelectuais. Kardec pergunta aos espíritos na 361: de onde vêm para o homem as qualidades morais, boas ou más? E o espírito de verdade responde: são as do espírito que está encarnado nele. Quanto mais o espírito é puro, mais o homem é guiado para o bem. O que quer dizer? Que vem dele mesmo, não está em nenhum outro lugar. Então, vem do espírito que está encarnado nessa pessoa, né? E aí tem uma subquestão, que é a letra A. Parece resultar disso que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem viciado a de um mau espírito? E o espírito verdade responde: sim, mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais de demônio. Aqui, o Espírito de Verdade, ele traz a explicação, né? Que a gente já fala que, na verdade,
o mal é só a ausência, né, do saber. Então, é a ignorância. Então, assim como não existe os demônios, que são sempre maus, né, a gente está sempre evoluindo, né? A questão 362. Qual o caráter dos indivíduos em que se encarnam espíritos travessos e levianos? E a resposta: de indivíduos estouvados, espertalhões e algumas vezes malfazejos. Aqui a gente pode dizer que, assim como encarnados, a gente tem espírito, a gente é leviano, brincalhão, encarnado, desencarnados, a gente continua assim. Então, eu, Lidiane, espírito um pouco menos evoluído, eu vou desencarnar e vou continuar assim. A gente já estudou aqui que as diferentes classes dos espíritos, e a gente percebe essa diferença na atitude, na como eles se manifestam, né? 364. Lidi, eu queria fazer um comentário a respeito da 361, que eu acho interessante, que nós discutimos no domingo, né? Essa 361 que pergunta de onde vêm as qualidades morais boas ou más, e a resposta diz que é do espírito. Então, isso nos leva a entender que não existe hereditariedade, né? Nós temos, às vezes, o hábito de dizer que o filho herdou o gênio do pai, né? As condições morais do pai ou da mãe. O espiritismo desmistifica isso, né? Essas características, normalmente, elas vêm impregnadas já no espírito, que independe dessa hereditariedade. O que pode acontecer, que isso aqui já foi discutido aqui, que os pais podem ajudar a remoldar esse espírito dentro de um período inicial da vida da criança. Mas não existe essa hereditariedade da moral, né? A genética, né, Sandro, que a gente sempre fala, mas ele tem genética para ser inteligente, genética para ser, né? Aqui a gente consegue, o espiritismo, mais uma vez, nos auxiliando, né, a entender isso aí. Questão 364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? E a resposta: seguramente é o mesmo. E isso em razão do grau que alcançou. Não tem o homem em si dois espíritos. Então, somos um único espírito. Esse espírito que nos dá as qualidades morais e intelectuais é esse espírito que, embora uma encarnação tenha alguma qualidade que tenha ficado adormecida, que é possível de se transformar, e esse espírito que vai evoluir para a perfeição, que a gente sempre fala aqui, né? Então, um único espírito, e é ele que se manifesta. Emerson, a sequência na 365, porque homens muito inteligentes que evidenciam em si um espírito superior, algumas vezes, ao mesmo tempo, são profundamente viciados? Os espíritos vão chamar atenção para algo que nós podemos constatar quando observamos a nossa vida, ou, enfim, a evolução do mundo, ou aquele que nos cerca. É que esses espíritos, embora desenvolvido, já hajam alcançado um desenvolvimento intelectual, que chama, inclusive, a atenção no meio que eles se encontram, isso não acontece do ponto de vista moral. E moralmente menos evoluídos estão sujeitos à interferência de outros espíritos também menos evoluídos, e isso que vai revelar a sua tendência ao vício, por exemplo. E naquilo que envolve a nossa evolução, a nossa jornada, está na proposta divina o nosso desenvolvimento intelectual e o nosso desenvolvimento moral. Os espíritos vão dizer essa questão é que, ora, nós estamos desenvolvendo mais intelectualmente e, ora, nós estamos desenvolvendo mais moralmente. Também é característico, e a gente observa que tem se desenvolvido muito mais intelectualmente do que moralmente. E aí, é claro que, uma vez compreendendo as coisas, nós vamos poder, pela razão, evoluir moralmente. Porém, também é uma característica que se destaca pelo nosso interesse, no que é que nós investimos mais tempo. Então, é comum observar um investimento bastante grande da humanidade, dos homens,
na questão intelectual, e muitas vezes a questão moral ela fica de lado, ela não é tratada com a mesma ênfase, com a mesma importância, né? E nós sabemos que isso é o que vai determinar a nossa evolução. O desenvolvimento intelectual funciona como um auxílio, mas é o desenvolvimento moral que vai nos fazer melhores. E claro que eu estou dizendo aqui do que acontece na maioria das vezes, mas é comum ver pessoas que não é raro, pelo menos, ver pessoas que não têm um desenvolvimento intelectual muito avançado, mas são um exemplo moralmente, espíritos que já têm isso mais destacado. Não é o comum, não é talvez aquilo que acontece para nós, se a gente fizer uma reflexão profunda aí. Mas o caminho para o desenvolvimento moral, passando ou não pelo desenvolvimento intelectual, ele depende muito do nosso esforço, daquilo que nós nos empenhamos a fazer e o tempo que dedicamos a isso. Então, os espíritos esclarecem isso. Não é desenvolvimento intelectual, não é sinônimo de desenvolvimento moral. Então, não nos surpreende quando a inteligência é utilizada não só para fazer o bem, ou pelo contrário, em alguns seres, muito pouco para se fazer o bem, mas trabalhando em favor do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua satisfação, dos seus prazeres, ou enfim, daquilo que envolve o seu conforto material, né? Obrigada, Emerson. Mais um item desse capítulo, influência do organismo, traz a seguinte questão, 367. Sandro, o espírito, unindo-se ao corpo, ele se identifica com a matéria? Os espíritos respondem nessa questão que a matéria significa para o espírito nada mais do que uma veste significa para o nosso corpo. Essa matéria é apenas um instrumento do exercício do espírito enquanto encarnado, né? Então, na verdade, ele não se identifica com a matéria, ele apenas depende da matéria para que ele possa se manifestar, né? E na sequência, Kardec pergunta se o espírito exerce com toda a liberdade as suas faculdades depois que se uniu com o corpo. E aí a resposta dos espíritos dizem que o exercício dessas faculdades depende do nível de desenvolvimento dos órgãos. Então, assim, e essas faculdades, de maneira geral, são enfraquecidas quando anexadas a um corpo, né? Quando o espírito está encarnado, né? E Kardec diz que pode ser considerado como uma água lamacenta, né? Que impede aquele movimento, né? E então eles perguntam assim, então, segundo isso, né, segundo essas características todas, esse envoltório todo, né, que seria o corpo, seria um obstáculo, então, para que as faculdades do espírito se manifestassem de forma integral, né? E a resposta é que sim, é um obstáculo, né? Porque a matéria é algo que pesa, né? Que aprisiona a liberdade e a capacidade do espírito. E aí, na 369, eles perguntam, o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? As questões anteriores já haviam respondido, né? Mas a resposta é essa, que os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Então, estão subordinadas, sim, né? E tanto melhor será o trabalho do espírito, quanto melhor for as condições do corpo, do desenvolvimento do corpo. E resumindo, ou fazendo uma frase de encerramento, é como que para fazer um bom trabalho é necessário que tenha uma boa ferramenta. Certo? Então, lá na primeira questão, a gente vê que ele não se identifica com a matéria, mas ele precisa da matéria na condição de encarnado para que parte do seu potencial seja executado, né? Lembrando que aqui o corpo também serve como instrumento de prova e expiação, né? Não só como um instrumento de ação, vamos por assim, né? Então, tem essa dupla finalidade, né? O espírito precisa desse corpo para fazer a obra, mas também o corpo é um reduto de prova ou de expiação. Obrigada, Sandro. Mais um item, idiotismo e loucura. E eu vou trazer aqui um pouquinho o que é idiotismo, porque tem muitos termos que eram usados na época, que às vezes a gente acaba agora lendo e não consegue entender. Acho um pouquinho difícil, né? Por que idiotismo? O que então
quer dizer, né? Idiotismo é um grau avançado de atraso mental em que o coeficiente de inteligência, então o QI da pessoa é inferior a 20. E a idade mental, ela é igual ou inferior a uma criança de 3 anos. Eu quis trazer isso porque a sequência das perguntas está relacionado a isso. Então, a gente compreendendo quando ele está falando do idiota, aqui nas questões, a gente começa a compreender melhor. E a 371. Tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas têm uma alma de natureza inferior? E a resposta é não. Eles têm uma alma humana, muitas vezes mais inteligente do que pensais, e que sofre a influência dos meios de que dispõe para se comunicar, do mesmo modo que o mudo sofre a de não poder falar. Então, o que ele traz aqui? Que ele sofre a insuficiência, então, a dificuldade dos meios que ele teria para poder se comunicar. Então, é um espírito que nessa encarnação está carregando essa falta. E aí ele vem para realmente ressarcir uma encarnação passada, né? 372. Qual o objetivo da providência criando esses seres infelizes, como os cretinos e os idiotas? São os espíritos em punição, habitando corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que se encontram de se manifestarem por meios dos órgãos não desenvolvidos ou desarranjados. É a educação da alma, né? Então, a providência divina utiliza desses meios para fazer a nossa educação, o nosso progresso, né? Ele tem uma questão A. Não é exato, então, dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? E aí a gente traz o que o Sandro um pouquinho já nos disse sobre a influência da matéria, né? Os órgãos, ele tem influência sobre as faculdades do espírito. No entanto, os dons espirituais, eles não decrescem, né? Então, os dons são do espírito. E esse a gente, como a gente sempre fala, só progride, né? 373. Qual será o mérito da existência para seres, como os idiotas e os cretinos, que não podem fazer nem bem nem mal, não podendo progredir? E aí os espíritos respondem: é uma expiação imposta ao abuso que fizeram de certas faculdades. É um tempo de prisão. Um corpo de idiota pode, assim, abrigar um espírito que animou um homem de gênio na existência precedente? Sim, o gênio, às vezes, torna-se um flagelo quando dele abusa. Entendi. Fecha com chave de ouro aquela explicação inicial que eu estava dando, né? Que o corpo tem a capacidade de impedir a ação das faculdades do espírito, né? Mas tudo providencial, né? Tudo providencial, isso. Tudo está ali para a evolução desse espírito, né? Então a gente não pode entender que haja injustiça nesses processos, né? Não há injustiça. É para ressarcir dívidas do passado, né? É isso aí. Mas então o corpo, ele não determina as faculdades, mas ele impede que as faculdades se manifestem. Emerson, 375. Qual é a situação do espírito na loucura? Essa questão ela vai tá bastante ligada com aquilo que tu já trazia, Lid. E a resposta ela inicia assim: os espíritos, quando em liberdade, o espírito, perdão, melhor, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce a sua ação sobre a matéria. Mas aí a resposta continua dizendo que encarnado as coisas são diferentes, justamente por aquilo que o Sandro acabou de dizer, que
precisa o espírito de condições orgânicas, precisa o auxílio dos órgãos responsáveis pela inteligência para a manifestação da inteligência. E aí ele volta a trazer um exemplo que tu já trouxe lá que eles já compartilharam e tu compartilhou conosco na 171, que quando, por exemplo, você perde os olhos, fica cego, ou se perde o ouvido, fica surdo, quando não há disposição do órgão referente à inteligência, há uma perturbação. E isso impede com que a inteligência se manifeste, ou que o espírito se manifeste de maneira completa. É claro que isso tudo não é por acaso, também, tu já nos trouxe há pouco, né, que são as experiências necessárias para continuidade da evolução desses espíritos. Mas aí tem uma subquestão que vai perguntar, então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Porque essa é a impressão que nós ficamos, né? E aí eles respondem assim, exatamente, mas convém não perder de vista que assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele dentro de certos limites, e que pode acontecer impressionar-se o espírito temporariamente com as alterações dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. A resposta segue, mas vamos lá. O que acontece? A desorganização física, o espírito tem essa dificuldade de se manifestar, está ligado com a sua prova, com as suas expiações, enfim. Só que também isso ressona para o espírito. E há um incômodo, há uma perturbação que envolve essa experiência para o espírito. Então, a matéria, ela influencia o espírito. Claro que isso está diretamente ligado com as condições morais desse espírito, mas se falando de uma restrição da inteligência, é característico de um espírito ainda não superior a um espírito que está numa caminhada de evolução e precisa de uma experiência assim pela sua baixa evolução moral. Então, inevitavelmente, essas dificuldades físicas vão repercutir de alguma forma no espírito. Isso, mais ou menos, de acordo com que ele tem reagido a essa experiência. Lembrando que para todos os desafios que envolvem a nossa encarnação, as dificuldades, nós aqui somos colocados em provação, mas o resultado dessa prova depende de nós. Se eu vou reagir de maneira resignada, se eu vou reagir de maneira revoltada, se eu vou compreender aquilo que eu preciso de uma experiência tão rica que é, por exemplo, uma restrição intelectual, ou enfim, uma situação que me desafia assim, tem um caráter educativo muito grande, mas depende do espírito esse interesse em se educar e não em se revoltar, por exemplo, com esta situação, né? Mais adiante, nós vamos ter, na questão 377, a seguinte interrogação de Kardec aos espíritos. Depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? Que está ligado a isso que nós falávamos. E a resposta é, pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria. Então, depende das condições, da forma com que ele encarou isso, é o tempo que essa perturbação vai continuar. E a resposta também vai chamar atenção para a nossa experiência, que independente do nosso desafio com relação às questões intelectuais, todos nós vamos enfrentar um tipo de perturbação maior ou menor a depender da nossa evolução moral, do nosso empenho, do nosso entendimento quando nós desencarnamos. E isso vai durar mais ou menos tempo a depender do proveito que nós fizemos dos desafios que envolveram a nossa encarnação. Então, o espírito até pode ficar meio atrapalhado, confuso, em dificuldade em função disso, mas ele vai sair dessa condição. Cedo ou tarde, ele vai superar isso e vai continuar com os desafios que envolvem a sua próxima experiência, os seus próximos desafios, né? Quando nós insistimos na revolta, nós insistimos nos equívocos, acontece que muitas vezes nós precisamos ser provados em experiências parecidas para poder superar, mas isso não como um castigo eterno, mas como uma oportunidade que Deus nos dá para poder superar de maneira efetiva aquilo que tem nos feito sofrer nesta encarnação, né? É uma maneira, né, que a providência divina usa para a gente desenvolver o amor, né, a nossa humildade, a alegria, isso que a gente às vezes consegue ter na experiência de uma encarnação de algum idiota, né, disso que a gente está vendo. E bastante importante essa percepção, né, que nós trazemos aqui
as dificuldades que envolvem a reencarnação, né, como consequências dos nossos equívocos, dos nossos erros, enfim. Mas isso é preciso ser encarado sempre, para uma boa compreensão e para ser proveitoso à nossa existência, como oportunidade e não como castigo, né? Porque quando eu preciso passar por uma situação dessa, ela é educadora, ela é para me transformar para melhor. E esse período de sofrimento, embora pareça um monte do ponto de vista encarnado, ele é muito curto do ponto de vista da nossa vida espiritual, da nossa eternidade. Então, este sofrimento que nós possamos estar enfrentando na família, ou já enfrentamos, né, em um outro período, ele é uma oportunidade, tanto para aquele que efetivamente está acometido dessa restrição intelectual, como para aqueles que vivem ou que cuidam desses espíritos, né? Uma oportunidade para todos os envolvidos, né, Emerson? A continuação aqui vamos começar a falar sobre a infância. Sandro, na questão 379, o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como o de um adulto? Nós já vimos várias vezes, né, nas nossas discussões, que a idade do espírito não tem nada a ver com a idade do corpo, né? Que o corpo é uma condição que o espírito vive momentaneamente. Então, isso nos leva a entender o quê? Que aquela criança tem um espírito que pode ser até muito mais desenvolvido do que de um adulto. Depende do grau de acumulação de virtudes nesse processo todo. Mas nós vimos também que o corpo imprime alguns obstáculos às faculdades do espírito. E aí esse caso aqui da criança é um caso, porque os seus órgãos, né, ainda são imperfeitos. Ainda está no processo de amadurecimento dos órgãos. Então, o espírito, como falamos lá atrás, não consegue manifestar todo o seu potencial. É isso que nos faz entender por que às vezes as crianças parecem ser menos sabedoras das coisas, ou menos conhecedoras. É porque o órgão físico ainda não se desenvolveu a ponto de fazer com que o espírito se manifeste em sua totalidade para aquela encarnação. Porque também vimos que o corpo também é uma prisão que não permite que o espírito se manifeste com todo o potencial de faculdades que tem. Certo? E aí, na questão seguinte, ele diz, então, uma criança em tenra idade, o espírito, pondo-se de lado o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto? Na verdade, não tem como botar de lado o obstáculo da imperfeição dos órgãos. Não tem como botar de lado essa pergunta que os espíritos mesmos dizem. Ó, quando ele é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não podem dar-lhe toda a intuição de um adulto. Então, não tem como separar isso. A criança vem desprovida de todo o desenvolvimento dos órgãos, por isso essa limitação. E ali nos fala aqui também nessa questão da perturbação que o espírito sofre quando encarna. Esse foi do encontro anterior, foi muito bem explicado no encontro anterior. Então, o que acontece? Ali falava que o auge da perturbação dá quando nasce, né? Aquele período vai aumentando a perturbação quando nasce, depois vai diminuindo essa perturbação de novo, até que a gente tenha consciência da vida corporal de novo. Só que esse diminuir na vida corporal vai um tempo, que está correlacionado também com o amadurecimento dos órgãos. É por isso que a criança leva mais tempo para exercer as faculdades que poderão ser desenvolvidas nessa encarnação. E aí o Kardec faz uma observação que diz que é muito simples a gente avaliar isso através dos sonhos, né, dos desejos. O desejo de uma criança normalmente é um desejo infantil, pueril. Isso é a maior prova de que o espírito ainda está entorpecido pelo não desenvolvimento total ainda dos órgãos, do cérebro, enfim. Né? Então, a idade do espírito não tem nada a ver com ser criança ou ser adulto. Essa condição é uma condição transitória, necessária para a readequação do espírito na nova encarnação. Obrigada, Sandro. A questão 383, Kardec pergunta: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? Então, encarnando,
ele tem a oportunidade de progredir, de se aperfeiçoar, e sendo criança no estado infantil, ele é mais acessível, é mais sensível às interferências, às impressões que precisa ser para fazer esse melhoramento, né? É como se fosse para sensibilizar a alma para receber essas informações que cabe aos pais fazer essa transformação, né? E a 384, Kardec pergunta: por que as primeiras crises da criança são de choro? E os espíritos responderam: para excitar o interesse da mãe e provocar as atenções que lhes são necessárias. E eu estava vendo também, e hoje eu li uma frase que também, que o choro não é só de tristeza. A mãe aguarda o choro do recém-nascido para saber que está tudo ok. E então é uma forma dessas lágrimas afrouxar a alma, né? E aí, N benefícios, né? Porque pode chamar atenção para a mãe, uma lágrima às vezes traz, é uma terapia, traz um alívio. E a sequência 385, Emerson, de onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Essa questão é bastante interessante, né? Até ela foi objeto de discussão no nosso estudo no último domingo. Os especialistas já defendem, a doutrina espírita faz com que isso fique muito mais claro, que durante o período da infância, quando nós podemos trabalhar a personalidade, sugerir referências morais aos pequenos, né? Até os 7 anos seria uma fase bastante importante para que a gente pudesse, enfim, gravar no HD deles referências que vão ser importantes para o resto da sua vida. E aí, até a adolescência, até um certo período da adolescência, o espírito ainda, nessa fase de acolher aquilo de novidade para esta encarnação que está sendo trazido, mas também de retomada da sua consciência de espírito anterior. E é neste momento, na adolescência, que isso vai acontecer, e que aí o espírito já acolhe a sua personalidade com as características da sua última encarnação, com as características que envolvem a sua evolução até então, e também somado com as interferências positivas ou negativas que tiveram dos pais, né? Então, os espíritos vão dizer assim no início da resposta, que é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. E aí nós vamos ter um espírito bom, se ele já era bom, um espírito ainda em dificuldade ou com os equívocos as dificuldades que envolvem a ignorância, se for o caso, né? E a resposta vai chamar atenção para um pouco, já foi trazido pelos colegas aí, mas pela questão de que Deus organiza de uma maneira que Deus faz com que nós retornamos à nossa existência física com essa característica da inocência, para que nós possamos receber o conteúdo, acatar o conteúdo nessa fase de transformação, de simplicidade, de ainda não entendimento de tudo que envolve a complexidade da vida. Mas também é uma ferramenta para que os pais possam acolher de uma maneira carinhosa, amorosa, percebendo a fragilidade daquele ser, o cuidado que é preciso. E nessa dinâmica que envolve a nossa reencarnação, nós sabemos que pode envolver uma dificuldade de reencarnar com espíritos que nós tivemos problemas, desafetos, dificuldades, ou que nós já conhecemos, mas que não conseguimos nos entender, em família talvez, enfim. E para isso esse é um momento fundamental, que é o momento de acolhimento, de cuidado, onde há esse surgimento desse amor paterno, materno, que é o que mais se destaca, né? E que sem dúvida, é a ferramenta fundamental para que ocorra da maneira que Deus programou que acontecesse. É algo que nos chama a atenção, a gente também já falou sobre isso em outros estudos, a característica do ser humano na infância, que é o que precisa de mais cuidado de todos os animais, né?
Então a gente tem a infância mais longa, é aquele que se não tiver ninguém para cuidar, ele vai sucumbir, não vai sobreviver, e a gente vê no reino animal uma independência maior. Por quê? Porque Deus organizou como tem que ser. Somos nós aqui que estamos trabalhando as questões do sentimento, as questões morais neste momento, não os animais. E é por isso que é nos dado como uma ferramenta isso. E aí, mais adiante, lá numa altura da resposta, vai dizer: conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Então, aí, muitas vezes, a revolta, uma agitação que surpreende na adolescência, é porque isso estava, de alguma maneira, amenizado na infância, para que pudéssemos agir, né, na educação, na evangelização desses espíritos. Isso chama muita atenção para a importância que é a educação, né? A responsabilidade que envolve a educação das crianças. Já no final da resposta, os espíritos vão dizer assim: os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nesta fase é que se eles podem reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. E veja, nesta fase é que se pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Então, muitas vezes há uma tendência, e nós poderíamos dizer que até num certo ponto preguiçosa, de esperar, muitos pais esperar que as coisas se transformem de maneira automática e que aquilo passe, aquilo se acabe sozinho. E não há uma insistência, muitas vezes, em apresentar o Evangelho, as orientações, o Jesus, e referências morais, e reprimir aquilo que não é bom no espírito. Consertar, está falando agir, né? Então nós precisamos, é nosso dever, e nós responderemos por isso como pais. Encerra o texto dizendo assim no último parágrafo: assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então não é à toa, se o espírito vem nesta condição de precisar de tantos cuidados, é porque precisa cuidar. Se ele não tem as referências morais ainda não são as que ele carregava numa outra existência, é porque é o momento de se colocar ali as referências morais importantes. Então, é um apelo de que não negligenciamos esta fase tão importante. Sejamos presentes, que orientemos, que acolhemos as crianças, porque são espíritos que já carregam uma bagagem e estão reencarnando muitas vezes para que neste momento da sua fase eles sejam influenciados da maneira com que eles necessitam, né? Obrigada, Emerson. A continuação, no novo subitem desse capítulo, vamos falar agora sobre simpatias e antipatias terrestres. 386. Sandro. Dois seres que se conhecem e se amam podem se encontrar em uma outra existência corporal e se reconhecerem? Olha só o que ele está perguntando, né? Se nós, duas pessoas que nos amamos, nessa vida, vamos desencarnar e depois, quando encarnar de novo, vamos nos reconhecer. Não, não vamos nos reconhecer. Mas podemos ser atraídos um ao outro por esse sentimento que nos ligou lá atrás. É isso que justifica aqueles encontros que parecem ser fortuitos, né? Parecem ser do acaso e, na verdade, não são. São essas simpatias anteriores que fazem com que nos aproximemos quase como se nós estivéssemos procurando na multidão aquele par de chinelo, né? Como é que é? Agora serviu, achei o chinelo que me servia no meu pé, né? Mais ou menos assim. Mas jamais se reconhecerá por quê? Pela mesma condição do que o Emerson falou da criança, que ela vem com um esquecimento, né? E ávida de poder receber influências novas.
né? Porque nós precisamos desse esquecimento para começar novos desafios, né? E de maneira mais idônea, sem trazer os apelos anteriores, né? Isso é um dos maiores provas da misericórdia divina, quando nos traz esse esquecimento, né? Ele nos pergunta, não seria mais agradável para ele se reconhecessem? Não, porque assim como nós trazemos simpatias, nós trazemos antipatias também. E já pensou se nós voltássemos para essa encarnação, por exemplo, carregados do ódio que nós tínhamos lá atrás, e que eles andassem simplesmente na sequência, um ódio mal resolvido, talvez lá atrás? Não, nós viemos com esse esquecimento, que vai ser o tema do encontro seguinte, nós vamos aprofundar mais, mas é basicamente isso, nós não vamos nos reconhecer, mas vamos nos afinizar. E aí, então, a pergunta seguinte diz assim, a simpatia, então, tem sempre por princípio um conhecimento anterior? Não. Não é só por ter conhecido que tu vai ter simpatias, você gera novas simpatias, até porque nós também mudamos o nosso nível de vibração, o nosso nível de entendimento. E a tendência é cada vez mais nós termos mais simpatias. Nós falávamos aqui em encontros anteriores das famílias espirituais, né? E que com o tempo, com o passar da nossa evolução, as nossas famílias espirituais vão ser mais abrangentes. E isso justifica em novas existências, novos relacionamentos, novas simpatias que não necessariamente tenham vínculo com as anteriores. Porque se tivesse sempre vínculo com as anteriores, nós não estaríamos expandindo em termos de família espiritual e de simpatia. E o nosso futuro é sermos uma família universal. Quando nós estivermos lá no mais evoluído dos mundos, nós teremos uma família universal. Essa simpatia será abrangente, muito abrangente. Então é isso que justifica essa segunda questão aí. Obrigada, Sandro. 389, Emerson. E de onde provém a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Dizem os espíritos, são espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. Ligado com aquilo que o Sandro falou, não se reconhecem pelos motivos que ele já explicou, mas preservam as sensações e a repulsa daquela outra existência. E a 390 já vem na continuidade dessa questão, perguntando assim, a antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Isso que nós identificamos. Essa antipatia é maldade? Eu sinto isso porque o outro é mau? De não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade no modo de pensar. A proporção, porém, que se forem elevando essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Ora, essa antipatia automática que eu percebo identificasse o mal no outro, e uma vez que ele sentisse por mim a mesma coisa, identificaria o mal em mim, então nós teríamos aí dois maus identificando a maldade no outro. Né? Não é isso. Quer dizer que nós podemos pensar diferente, nos organizar neste momento com opiniões diferentes, modos diferentes de pensar, mas isso não significa necessariamente que somos maus, embora possamos ser. Não, e significa que nós encontramos aí uma diferença. E amanhã um de nós pode estar pensando exatamente como o outro à medida que nós vamos evoluindo. Ou os dois mudaremos o nosso ponto de vista e pensaremos aí, assumiremos a verdade. Né? Tem a história, a minha verdade, a tua verdade e a verdade. E que nós não conhecemos. Então é preciso, nessas antipatias, utilizar o recurso que a doutrina nos oferece de compreensão de que podemos estar vivendo numa energia que envolve essas diferenças, mas utilizar o recurso da oração, o recurso da reflexão e investir nas energias que vão equilibrar isso, né? E não me afasto porque não é bom, meu santo não bateu com ele. É óbvio que nós não precisamos insistir em algo que não seja natural. Não vou ir tomar chimarrão lá na casa daquele que eu não tenho essa simpatia.
mas também não investir em que isso se agrave e nem fazer julgamentos. Ah, meu santo não bateu com dele, deve ser porque numa outra vida ele me fez isso, começar a fazer diagnóstico às vezes das coisas. Não funciona assim. Então é legal saber que nós estamos falando aqui de uma diferença e não necessariamente de maldade, né? É um esclarecimento aí fundamental, porque essa percepção, esses sentimentos, eles não são uma exclusividade de uns. A maioria de nós já tivemos essa primeira impressão ruim, esse contato de que não funcionou direito, né? E é bom saber de onde vem e como administrar essas situações, né? Não ficar místico, né? E criando situações achando que é de outra vida e pessoa, né? A gente às vezes começa a conhecer um pouquinho mais da doutrina e começa a criar situações que às vezes não fazem sentido, né? E muitas vezes na diferença a gente consegue ver nesse outro coisas que eu preciso melhorar, né? Às vezes deficiências ou coisas das minhas más paixões, má moral, que eu preciso trabalhar, né? Queridos, Exatamente. estamos finalizando mais uma roda de conversa, porém não estamos finalizando esse capítulo. Então, temos para a semana que vem esquecimento do passado. O Sandro já trouxe um pouquinho, mas a gente vai aprofundar mais. Então, eu deixo os colegas dar uma boa noite. Pode começar, Emerson. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, aos meus colegas de trabalho da Casa Espírita, pela companhia. É sempre uma alegria, uma satisfação esse trabalho. É o sentimento de gratidão que sempre nós destacamos aqui. Esperamos ter contribuído de alguma maneira. E se ficou alguma dúvida, consulte o Livro dos Espíritos, que é de uma objetividade fantástica, tem condições de nos esclarecer. Se não for suficiente, fica algo que os amigos acreditem que possamos ajudar, nos acionem nas redes sociais, enfim, no Facebook da casa, no Instagram, mandem mensagem, nós vamos buscar atendê-los sempre da melhor maneira possível. Um convite especial àqueles que tiverem interesse em aprofundar seus estudos, que nos procurem também para fazer adesão ao nosso grupo de estudo online. E é isso. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Esperamos poder estar aqui em outras oportunidades. Sandro. Então, uma boa noite a todos, a esses queridos amigos aí que dividem o trabalho conosco, aos que nos ouvem, né, que eu sempre digo que nos permitem, né, que é preciso que permitam que nós cheguemos aos seus corações, aos seus pensamentos. E dessas mensagens todas, né, a gente vê que não adianta a gente se preocupar negativamente com as nossas antipatias. O nosso futuro é sermos simpáticos todos, né? Então, que esse estudo de hoje possa diminuir o tempo no nosso pensamento, no nosso coração, de querer deixar para lá aquilo que nos faz mal. Nós precisamos resolver aquilo que nos faz mal, porque dia ou outro, essa hora vai chegar. E o Espiritismo nos alerta disso, que nós precisamos aparar as arestas. Como diz o Emerson, nós não precisamos ir tomar chimarrão na casa do antipático, mas podemos prever para um futuro próximo esse chimarrão. O Espiritismo nos diz isso assim, ó, pessoal, vamos parar de picuinhas, né? Porque o nosso destino final é sermos todos irmãos em humanidade, né? E que esses estudos possam, de alguma forma, despertar isso em nós. Se não for para essa encarnação, que seja para a próxima ou para as outras, mas que sejam menos encarnações, né? E nós já fomos tão claros aqui nos estudos anteriores que o que perturba é nascer, né? E nós vamos nascer quantas vezes for necessário, principalmente se nós estivermos relutando em sermos simpáticos, né? Todos uns com os outros. Então, que sejamos simpáticos todos uns com os outros. Um abraço fraterno, um beijo no coração de cada um e até o próximo encontro. Deixo aqui o meu abraço, o abraço da Bruna. É sempre uma satisfação esse momento que a gente aprende tanto. Eu espero que a mensagem que chegou no meu coração tenha chegado ao coração de todos vocês e aguardamos a todos na próxima quinta.
Um abraço. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz,